todos os grandes clubes da Europa querem vencer a Champions League. Então, a estratégia deles seria todas, né? Todos os clubes que querem vencer a Champions League têm a mesma estratégia? Bem, aqui é onde eu quero ajudar você a pensar que, por mais que a direção, né, o objetivo final seja similar, a estratégia ela não é exatamente o objetivo final. A estratégia é como que você se prepara, como você se organiza para conseguir o que você quer. Então a estratégia dos clubes não serão iguais, perdão. A estratégia dos clubes, você vai ter um clube jogando com atletas altos, num jogo mais de marcação alta e tudo mais, e você vai ter um time com atletas menores, jogando mais tecnicamente, com posse de bola e toque rápido. Então você tem formas diferentes de organizar a sua estratégia para conseguir vencer. E quem vai ser o mais bem-sucedido? Como eu disse, as variáveis externas são muito pouco controláveis. Então, isso é bem difícil de prever. Mas você sabe a maneira que você faz para não chegar lá. Então, aquele time que joga atrás da linha da bola, retrancado, eh, e que joga por uma bola, por um gol e tudo mais. Não estou dizendo que é impossível que ele vença a Champions League, mas a probabilidade de vencer a Champions League dessa maneira é muito menor. Então, só para dar um exemplo, né, em relação a essa questão da forma como você vai jogar, a forma como você vai organizar o seu clube, a forma como você vai organizar o seu departamento médico, de fisiologia e tudo, mas tudo isso influencia na probabilidade de você vencer a Champions League e continuar vencendo isso ao longo dos anos. Então, isso é estratégia. Estratégia não é exatamente o que se quer, mas como organizar-se para conseguir o que se quer e vencer. Então, essa é a frase que eu trouxe aqui para ilustrar o que é estratégia e o que eu estou recomendando aí que você na sua empresa pense ao definir a sua estratégia. Bem, dado esse contexto inicial do porquê que, né, a estratégia não é vencer um jogo, mas sim o campeonato, eu vou apresentar para você aqui uma proposta de método, né, de passo a passo para definir a sua estratégia. E a gente vai falar aqui da primeira etapa nesse vídeo, e nos outros vídeos a gente vai falar sobre etapa 2, 3, 4 e 5, tá bom? Eu queria já pedir aqui para você para deixar seu like, seguir a gente aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de como organizar a estratégia da sua empresa, e virão muitos outros assuntos relacionados à gestão empresarial, definição de meta e coisa do tipo. Mas eu achei por bem começar pela estratégia, que é onde as empresas deveriam começar. A gente tem um monte de empresa que cresceu desordenadamente, né? Mas cresceu. Então, ainda apesar de desordenadamente, ela teve um crescimento significativo. E agora, como que eu faço para organizar esse crescimento, para gerar margens maiores, né? Para conseguir gerar caixa para a empresa? Então, tudo isso começa por uma boa estratégia. E aí, esse é o meu objetivo aqui com vocês. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem, inscrevam-se no canal. Bem, seguindo aqui, entenda o jogo, mercado. Entenda o valor agregado, cliente. Então a gente falou sobre esses dois elementos aqui, né? Entenda o jogo, mercado, entenda o valor agregado, cliente. O que que a gente está falando aqui? Eu vou voltar aqui, ó. A gente está falando sobre a estratégia estrutural analítica, que é entenda o mercado, e a gente está falando sobre a estratégia orientada a valor, que é entenda o cliente, o valor agregado, tá bom? Então, essas são as duas primeiras etapas. Então, nada de definir estratégia pelo feeling. Vamos estudar profundamente o mercado. Depois a gente vai estudar o valor agregado do cliente. Depois a gente vai entender a sua organização, a sua empresa, como que ela funciona e quais são as suas capacidades. Então, quanto que eu consigo crescer, quanto que eu tenho de capacidade ociosa sem fazer um investimento? A partir do momento que eu preciso crescer, quanto que eu preciso investir para crescer mais do que a capacidade que eu tenho atual?
que é melhor? Eu ocupar primeiro minha capacidade instalada para depois pensar em um investimento, ou eu já devo pensar no investimento agora porque eu estou perto do limite da minha capacidade instalada? Então, essas perguntas são super importantes. E aí aqui, ó, sintetize sua estratégia, sintetize a estratégia, os trade-offs. O que é trade-off, gente? É escolha. Então, o que eu vou fazer e, sobretudo, o que eu não vou fazer. Como diria Michael Porter, a essência da estratégia é escolher o que não fazer. Então, a gente muitas vezes foca aqui no que fazer naturalmente, é natural que isso aconteça, mas é importante a gente abrir mão de alguma coisa. Então, trade-offs são escolhas. E aí, implemente e adapte, que é a execução estratégica. A formulação estratégica, ela está na etapa um, 2, 3 e 4. A 5, ela, como você vai fazer com que ela aconteça? Bem, você tem casos e casos. As grandes empresas falham, em geral, na etapa 5, no implemente e adapte, como ela executa a estratégia. Porque eles, em geral, conseguem contratar uma boa consultoria para fazer a etapa um, 2, 3 e 4. Mas uma boa parte das consultorias, inclusive as mais famosas mundialmente, elas não ficam para a etapa de implantação. Elas escrevem, né, um roteiro lá, um plano, um planejamento maravilhoso, deixa para a empresa e a empresa muitas vezes não consegue seguir. Então, essa é uma grande diferença, tá? Se vocês forem procurar consultoria para a empresa de vocês, procurem aquelas que têm a etapa de acompanhamento, que ficam com você até que os resultados apareçam, que ajuda a empresa de vocês a implementar o plano de ação. Porque é muito fácil você fazer um diagnóstico, entregar aquilo e não, né, entregar para a empresa, virar as costas e dizer, olha, se você conseguir atingir os resultados é porque você é bom, se não é porque você é incompetente. Bom, para fazer esse tipo de coisa, eu acho que você não precisa necessariamente de uma consultoria, né? Alguém que vai te dar uma série de sugestões e recomendações, mas que você não sabe, e às vezes a própria consultoria não sabe se aquilo é execuível na prática, e necessariamente para você alcançar resultados diferentes do que você tem hoje, né? Então, qual que é a tua receita mensal hoje? É X. Por que que ela não é X mais 10, 20%? Porque você não sabe como fazer isso. É claro que eu estou citando aqui a filosofia do professor Vicente Falcone Campos. E, mas é exatamente isso. Alguém que te entrega um plano de negócio sobre o qual você não sabe, você não tem conhecimento, seu time não está preparado para atingir, ele está te entregando apenas um desejo. Então, preste muita atenção nesse aspecto.